Hello! Oh, cá estou eu, professora de física, Rosicléia Lopes dos Santos. Quero ajeitar as madeixas, os cabelos. Mas do jeito que estiver, sou linda, maravilhosa. O que importa é o conteúdo. Quer dizer, professora excelente não usa esses termos. Não mais, o conteúdo já é ultrapassado. Mas é a questão da mediação, mediador. Eu sou mediadora, eu sou educadora. Eu sou bem mais que professora, eu sou educadora. Você sabe qual é a diferença entre educar e ensinar? Você sabe qual é a diferença entre professor, ser professor, professora e educador, ou educador ou educadora? Paulo Freire é um grande teórico da educação. Deixa eu fazer uma introdução aqui, já que eu estou inspirada aqui e tenho competência para isso. Vocês conhecem Paulo Freire? Eu sou pedagoga, né? Eu sou licenciada plena em pedagogia, sou licenciada plena em física e sou especialista em matemática para o ensino médio. Vocês sabem quem são? Vocês sabem quem foi Paulo Freire? Pesquisem sobre ele que vocês saberão. Eu já li vários livros do Paulo Freire. Dentre os livros, eu já li A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários às Práticas Docentes. Todo bom educador deve ler e praticar esse livro com a participação do Paulo Freire, né? Que é o patrono, é considerado o patrono da educação, né, brasileira. Inclusive, Paulo Freire ele é referência educacional em vários países de grande destaque educacional, como a Finlândia, né? Acho que é Finlândia o nome, né? Finlândia. Se não for, forgive me. E outros países, né? Paulo Freire ele é muito mais reconhecido fora do Brasil como brasileiro do que aqui no Brasil como sendo do país. Triste isso, né? Não faz sentido, né? O brasileiro que escreveu teorias educacionais muito consideráveis. Eu falo com propriedade do Paulo Freire, das obras freirianas, porque eu já li algumas delas e eu concordo em parte com que Freire critica a questão das mazelas educacionais, a questão da didática dos professores, dos educadores. Então, Paulo Freire ele traz isso, né? Então, todo bom educador deve ler Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários às Práticas Docentes. É um livro, eu até tenho ele, senão eu ia mostrar ele para vocês. No outro vídeo eu mostro. No outro, aqui meu purê, né, a minha refeição, purê, ovos e arroz colorido. Então, vamos comentar um pouco do Paulo Freire, já que eu apresentei o meu prato. Então, o Paulo Freire, todo educador deve ler. Então, o Paulo Freire, ele critica, ele faz uma crítica construtiva, reflexiva, injuntiva, em relação a ser professor e ser educador. Paulo Freire diz que é muito perigoso um profissional se autodeclarar e se comportar como professor. Ele diz que é perigoso. Paulo Freire, ele traz uma proposta de que não se deve se considerar um professor, mas sim um educador. Sim, educador. Porque o professor é aquele que só está preocupado com o salário no final do mês e o beabá dos alunos, né? Infelizmente é o que a educação continua sendo, né? Embora não só Paulo Freire, como muitos outros teóricos educacionais, o Vygotsky, o Vallon, o Piaget, o Jean Piaget, né? A Montessori, a de Ferreiro,
é o Freinet, ou seja, são muitos teóricos educacionais na área da pedagogia, com os conhecimentos pedagógicos, né, e como a educação em geral, como o Saviani, o Libânio, o Paro, enfim, são muitos, né, mas enfim, vou focar aqui em um comentário do Paulo Freire. Então, justamente esse livro que Paulo Freire escreveu sobre autonomia, autonomia pedagógica, práticas saberes necessários à prática docente, enfim, esse livro da autonomia da pedagogia que ele escreve, ele traz esse máximo, né, ele traz essa observação de que o profissional formado, ele deve se estruturar para ser educador e não professor. Ele diz que o professor ele não educa, o professor, a professora não educa. Ele não é coerente. Paulo Freire ele diz que não é coerente esse termo professor. Né? Inclusive, Paulo Freire ele faz isso embasado em experimento, né, em conhecimento. Ele educou uma quantidade, em outro livro, Pedagogia dos Oprimidos, né, me parece assim, ele educou dezenas de pessoas, né, rapidamente. Então, ele fala com propriedade, com conhecimento. Né? Eu estou falando com propriedade, com conhecimento das obras de Paulo Freire. Então, Paulo Freire ele diz que esse profissional formado na educação ele deve ser nomeado como professor, porque o professor ele chama de professor adestrador. Né? São aqueles profissionais que passaram tempo na faculdade, não sei como conseguiram um pedaço de papel, né, dito diploma, né? Bom, não é o meu caso, né? Então, que só está preocupado em receber e pagar as contas no final do mês. Faz parte, mas isso não é o principal. É o objetivo de se tornar um educador. Não é pensar em pagar as contas no final do mês. Claro, o salário é uma consequência do trabalho de qualquer trabalho, qualquer que seja. Mas aí existe o comprometimento, né, com a formação. Você tem que ser comprometido com a sua formação, você tem que fazer aquilo que você gosta, porque quando você faz com o objetivo contrário, você faz por dinheiro, você estuda por dinheiro, trabalha por dinheiro, aí você está se destruindo a si mesmo, você está deixando de ser leal com a sua própria consciência, e isso vai ser transferido no que você fizer, vai ser transferido na sua educação, que é a educação que Paulo Freire critica. Ele chama de educação bancária, né? Onde o aluno não tem o respeito e a decência de expressar, né, os seus sentimentos sem ser criticado, condenado, mandado calado a boca pelo professor, né? Aluno não pode se mover que o professor está mandando sentar, calar a boca, guardar material, guardar brinquedo. E esse tipo de professor que Paulo Freire está criticando. Ele diz que isso é um perigo. Né, entre professor e educadora, eu prefiro ser educadora. Algumas vezes, por costumes, eu cito professora, né, mas eu sou educadora. Porque Paulo Freire diz o seguinte, que o professor ele se torna um adestrador, que é a tal da educação bancária, né, onde o aluno é uma caixa oca, é como uma caixa de lixo. Na educação bancária, que Paulo Freire critica, é como se o aluno fosse uma caixa de lixo, um dumpster, né, onde o professor só jogava lá, joga, ponto. Outro vem, coleta, vai embora. A vida vem, coleta, vai embora. Isso que Paulo Freire critica. Mas o educador não. O educador é o meu caso, eu sou educadora. O educador é o ser humano, é o profissional ser humano. Né? Eu me formei na universidade, sou formada na Universidade Federal do Pará, sou formada na Universidade Estadual do Pará e sou formada na CESUMAR, na Universidade do Paraná. Então, quando eu decidi ser educadora, eu decidi por questões, por prazer, por fazer bem. Eu já sabia dos perrengues que a educação tem, eu já sabia, né? Afinal de contas, eu estudei em escola pública, né? A sociedade está aí há mais de 500 anos e os problemas só continuam. Não muda, continua e aumenta, né? A educação continua a mesma. Paulo Freire e outros teóricos educacionais escreveram em vão, né? Se preocuparam em vão, né?
Se isso deu resultado para eles, eu espero que sim, né? Porque escrever um livro não é fácil, né? Mas ele escreveu em vão, porque aqui no Brasil ninguém fez caso das publicações, dos livros dele, das boas teorias, das boas disciplinas dele, né? São poucos que consideram a experiência, né? As leis de Paulo Freire, né? As leis educacionais de Paulo Freire. Porque o que ele fala, o que ele escreve no livro faz sentido. Eu concordo em parte com o que o Paulo Freire escreve, eu concordo. Como educadora, como conhecedora do conhecimento humano, eu concordo com Paulo Freire e eu me coloco na situação assim, né, que eu não sou professora, eu sou educadora, né, e o objetivo e a intenção do meu conhecimento da educação é emancipar, é ser humana. Eu não penso no salário, porque eu sei que o salário é uma consequência, mas eu penso assim, se o que eu estou ensinando de fato faz sentido, está fazendo sentido, o resultado é satisfatório, é libertador, é transformador. Esse aluno ele tá crescendo para a vida ou ele está crescendo para ser esperto? Ele está sendo ensinado, educado para ser esperto ou para a vida? Porque a vida não é só de esperteza, né? O professor ele ensina o aluno para ficar esperto e o educador não ensina para a vida. Porque a vida não é só a educadora, que é o meu caso, ensina para a vida. A vida não é só esperteza nem dinheiro, nem jeitinho brasileiro, né? Os seres humanos são dotados de sentimentos. Eles nascem, eles morrem, eles sentem dores, necessidades, eles adoecem, eles choram, eles entram em depressão, eles se desesperam, eles se machucam, se ferem, né? Eles são humilhados, eles são oprimidos. O ser humano ele sofre as mazelas do pecado, né? Então, se você pega um professor seco, que só está pensando... o Paulo Freire chama de professor adestrador e professor mercenário, né? Paulo Freire ele chega a citar o professor mercenário, que só trabalha por dinheiro e o resto que se dane, não é o objetivo da educação. Inclusive, as legislações brasileiras, né? A base, a BNCC, a própria LDB, que é a lei geral que rege a educação, né? As leis humanas, os tratados, as leis de Salamanca, que foi um acordo internacional da ONU, né? O tratado de Otton, foram vários tratados internacionais, acordos, Salamanca, né? A questão da inclusão, né? A inclusão de deficientes que antes eram mortos porque eram menosprezados, apresentavam deficiência, não servia, era rejeitado, era morto. Agora imagine você nascer com uma deficiência ou ter um filho deficiente e saber que ele tem que ser morto porque humanamente para o pecador não vale, não serve, não presta, não deve viver. Claro que não, né? Isso é desumano, né? Então tem essas questões, né? A educação ela traz essas questões, inclusive tem leis federais, né? Como a própria LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e tem muitas outras, Salamanca, e tem muitas outras leis federal, estadual e internacional, né? Internacional. Pois bem, então Paulo Freire, ele critica o professor adestrador, que é aquele que está preocupado só com o salário no final do mês, e exalta o professor educador. Ele critica o professor adestrador e exalta o educador transformador, que é a questão da educação progressiva, libertadora, né, que ele escreve. Paulo Freire ele era um progressista, né, ele traz uma educação progressista e libertária, né, libertadora, emancipação. Então é uma educação humana. Eu não ensino, eu educo. Eu ensino e educo, né? Porque os meus alunos, nos meus estágios, nos meus convívios, a minha família são os meus alunos, a sociedade são os meus alunos, né? Então, aonde eu estiver, na sala de aula, fora dela, a educação, ela procede do meu caráter, da minha boa conduta, da minha disciplina, dos meus bons conhecimentos, né? É humano, eu sou humana, minha educação é humana, né? Eu não só ensino, mas eu educo, né? O indivíduo tem que saber que a vida dele teve começo e fim, e se ele não souber lidar com a situação, ele vai se afundar, ele vai cair no abismo mesmo. Então essa é a questão que o Paulo Freire traz, né? E existe, e para que se
para que se torne uma educadora eficiente, como Paulo Freire traz no livro, é necessário as práticas. Aí ele traz as práticas, né? Que são as estratégias, que é a didática, a questão da didática, que é a questão ai meu Deus, as metodologias, a didática, as práticas, a praxe, a famosa praxe. Então ele traz, né, ele não só critica, mas ele traz a solução, ele apresenta os caminhos para que o professor se torne educador, para que a professora se torne educadora, claro, se quiser, né? Se não quiser, o mundo continua assim de mal a pior, mas não é o meu caso, eu sou uma educadora excelente. Para a educação, nenhum botar defeito, ninguém botar defeito. Eu faço jus aos meus conhecimentos, eu estudei por amor e por prazer. Não foi pensando no dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência do trabalho, como qualquer outro, né? Mas eu faço com prazer, eu educo, eu sou educadora. De fato, se Paulo Freire estivesse vivo, ele iria se alegrar comigo, né? Queria saber que a obra dele, eu valorizo a obra dele. Ele ia saber que ia ter uma educadora aqui que valoriza parte do que ele escreve e pratica e educa da forma como ele escreve, né? Claro, Jesus é o maior mestre, Jesus é meu maior meu maior mestre, meu maior professor, né? Claro, eu aprendi com Jesus e aqui está meu prato. Jesus é meu maior mestre, professor. Então, Jesus é a base de tudo, Jesus é a base, né? Porque eu já li a Bíblia Sagrada mais de 2 vezes, então isso também é muito importante para o ser humano, para a serva de Deus, é muito importante para mim, é muito importante para o ser humano, né? Para o educador, para a educadora, que é o meu caso, é ter intimidade com Deus, conhecer a Bíblia. 66 livros, eu tenho esse privilégio de conhecer a Bíblia e praticar. Por isso eu sou educadora de verdade. E aqui está meu prato, meu celular tá pedindo carga. Vai desligar. Ele tá zerando. E já até esfriou meu almoço. Aqui é o meu almoço, olha, é arroz colorido que eu fiz ontem, arroz colorido, né? Tem linguiça calabresa, tem queijo, tem orégano, tem açafrão. E tem mais coisa, tem margarina, tem pimenta, tem cebola, alho. E aqui eu fiz o purê, aqui tá o purê, olha. Vem aqui o purê. Eu fritei um ovo, olha. Deixa eu pegar aqui uma fatia. Aqui, olha, a linguiça calabresa. Eu fatiei em forma de bastão. E eu fritei um ovo para acompanhar aqui. Tá tudo uniformizado, olha. Ah, tá vendo como tá bonito o prato, né? Um colorido lindo. Ah, tá. E eu vou acompanhar com esse... chocolate, né? É, chocolate, sabor chocolate. Aqui, ó. Eu vou degustar com esse chocolate. Que eu vou abrir. Meu celular tá pedindo carga. Meu celular tá pedindo carga. E aí, eu já desligar. Eu espero que... Bom, eu vou abrir aqui, vou degustar aqui a minha refeição. Consegui. Que difícil. Operando com uma mão. Deixa eu ver aqui. Vou ter que empurrar aqui. Pronto. Vou degustar agora. Professora, educadora. Educadora por amor. A Deus principalmente.